Estamos em uma ilha ao norte do Brasil que você precisa conhecer. Ela pode ser uma das chaves para o desenvolvimento do país. Seguindo em linha reta em direção ao mar, uns 200 e poucos quilômetros, estaremos na linha do Equador. Um pouco antes, a uns 40 quilômetros, está o ponto em que o Brasil sonha seu voo mais alto. Nossa base espacial. Entre a base espacial e a ilha, temos uma das maravilhas naturais do nosso litoral. O segundo porto de águas mais profundas do planeta, o Complexo Portuário do Itaqui, no Maranhão. São até 27 metros de profundidade, capaz de receber os maiores navios do planeta. Durante 30 anos, o maior navio do mundo, o Bergstal, fez a rota de São Luís a Roterdã, na Holanda. Hoje é superado apenas pelos navios Valemax, que também operam no Itaqui. Este pedaço de chão é cercado de água por todos os lados. Estamos na ilha de Upaon-Açu, ou Ilha de São Luís. A Ilha de São Luís tem 1.410 quilômetros quadrados, onde vivem cerca de 1,5 milhão de pessoas. Encravados na ilha estão o Porto do Itaqui e os terminais da Ponta da Madeira e da Alumar. É por aqui que são exportados o minério de ferro da província de Carajás e os produtos do processamento da bauxita, proveniente do rio Trombetas, no Pará. Essa riqueza é exportada bruta. Nem um prego ou um alfinete são produzidos para agregar valor. Daqui também partem para o mundo os grãos produzidos no Centro-Oeste. Só fica o efêmero apito do trem. O nome disso é economia de enclave. É um tipo de modelo econômico onde se localizam atividades produtivas destinadas à exportação sem integrar-se ao mercado interno. Por mais riqueza que esse modelo gere, ele não atua na dinâmica econômica, nem multiplica seus efeitos, mas não tem que ser assim. Se nós traçarmos uma linha paralela à linha do Equador e viajarmos 16 mil quilômetros, vamos chegar a outra ilha, muito parecida com esta aqui. A ilha de Cingapura fica praticamente na mesma latitude de São Luís. Ela possui 719 quilômetros quadrados, ou seja, em torno da metade da ilha de São Luís. Em apenas 40 anos, Cingapura passou de indústria de montagem de baixa qualificação para produtos e processos industriais avançados. Em 2014, sozinha, Cingapura exportou mais que o dobro das exportações do Brasil. A grande diferença foi ter criado uma estrutura industrial amplamente diversificada, integrada ao mercado interno, assim também como aconteceu em Hong Kong. Cingapura mostra que o modelo pode fazer a diferença. Daí a ideia de projetar a ilha de São Luís para ser um grande entreposto comercial marítimo. Suas condições são excepcionais. O Complexo Portuário do Itaqui é geograficamente o melhor porto das Américas. Ele está integrado por modais rodoviários e ferroviários a toda a região centro-norte do país. Itaqui é o escoadouro natural da maior fronteira agrícola em expansão do país, o Matopiba. Por estar no centro geográfico da ALCA, a área de livre comércio das Américas, Itaqui reúne condições excepcionais de logística. É o porto brasileiro mais próximo, ao mesmo tempo, dos mercados asiático pelo Canal de Panamá, americano e europeu. Sua localização diminui em até 4 dias o tempo de viagem, com economia de cerca de 34% no custo do frete para as cargas do Centro-Oeste.
Esse é o pano de fundo de um projeto que tramita no Senado Federal. Seu objetivo é criar a Zona de Exportação do Maranhão, com incentivos econômicos especiais. Você deve estar se perguntando, mas outra Zona Franca no país não vai conflitar com a de Manaus? Não. A Zona Franca de Manaus é um importante instrumento de desenvolvimento, mas é inteiramente voltada para o consumo interno. O que é produzido em Manaus é dirigido especialmente para o mercado interno. A Zona de Exportação de São Luís é exatamente o oposto. Seu objetivo é criar condições para que empresas se instalem com incentivos para produzir para o mercado externo, aproveitando as condições excepcionais do complexo portuário do Itaqui. A mesma empresa, se quiser vender seu produto no mercado interno, estará sujeita à tributação regular, portanto, sem condições de competir com Manaus. Vamos dar um exemplo simples. A produção de tomates, que é grande nos estados de Matopiba, pode servir de incentivo para a instalação de uma fábrica de molhos de tomate bem aqui, na área industrial próxima ao porto. Toda a produção de molho de tomate seria para o mercado externo. Os estados produtores ganham com a dinamização da agricultura familiar e extensiva e com a criação de novos postos de trabalho. Nosso país exporta apenas o equivalente a 11,5% do PIB, contra 29,8% da média mundial. De 75 países analisados pela Câmara de Comércio Mundial, ICC, o Brasil ocupa a 70ª posição, considerando abertura de comércio, políticas comerciais, abertura ao investimento estrangeiro direto e infraestrutura para o comércio. O Brasil tem uma joia rara nas mãos, um outro pré-sal, que é este Porto do Itaqui. Ele é um porto do Maranhão, um porto do Brasil. Está nas nossas mãos transformar seu enorme potencial em um instrumento para o desenvolvimento, com verdadeira inclusão social. Estamos dando início à nossa live Segunda Opinião, hoje com o senador Roberto Rocha. E o assunto de hoje, conforme nós já havíamos dito na última live, será sobre a zona de exportação do Maranhão. Não sei se vocês lembram, mas nós falamos disso com o senador na vez anterior. O senador está entrando, meus amigos. Boa noite, senador. Boa noite, Abda. Boa noite, amigos. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, Roberto? Roberto, você sabe, eu sou um dos grandes... Essa conversa é uma conversa diferente, que eu sou um dos grandes fanáticos pela história da Zema. E a minha primeira pergunta, Roberto, eu já me comprometi aqui, de depois colocar aquele videozinho no meu canal no YouTube, no Facebook e também no meu site. E eu gostaria que meu amigo mandasse esse material. Então, eu já escrevi, Roberto, algumas vezes sobre a zona de exportação do Maranhão. E a minha primeira pergunta para você, eu gostaria que você explicasse o que é a Zema, o que é a zona de exportação, para as pessoas que não conhecem ainda, não têm uma vivência do que seja. Tá bom. Abdon, é um prazer voltar a falar com você aqui por esse canal.
Hoje, nos tempos de pandemia, a gente está cada vez mais se acostumando a esse novo recurso tecnológico. É bom porque isso estimula a convergência digital. Nós podemos falar sobre assuntos diversos, sobretudo sobre assuntos de interesse público, e as pessoas de qualquer lugar do Maranhão, do Brasil e do mundo podem acompanhar por rádio, por televisão e também pela internet. Eu acho isso muito legal. Esse é um dos bons legados, se é que se pode chamar de bom legado, da pandemia. Eu digo bom legado porque eu tenho assim a crença de que Deus não permite um mal tão grande que dele a gente não pode tirar um bem maior. Eu disse ao presidente da República esse final de semana, quando ele me convidou para ir inaugurar mais um hospital de campanha aqui perto de Brasília, no estado do Goiás. Eu disse, presidente, jamais o mundo será o mesmo após essa pandemia. A China, que hoje tem uma hegemonia econômica muito grande, crescente cada vez mais, qualquer lugar do mundo que você for, na nossa casa, em qualquer lugar, você vai ver lá produtos made in China. Você entra numa loja nos Estados Unidos, por exemplo, da Disney, 95% do que está lá sendo vendido é made in China. E é evidente que a partir dessa pandemia, que teve uma origem na China, o vírus é chinês, o mundo inteiro não vai mais aceitar, Abdon, conviver economicamente, negociando com a China, continuando comendo rato, barata, besouro, comendo morcego e essas coisas. Porque, afinal, estamos diante de uma guerra mundial, pela primeira vez da humanidade, contra um inimigo invisível. É muito cruel. Onde milhares e milhares e milhares de pessoas estão morrendo. No Maranhão já passou da barreira dos 1000 mortos, o que é realmente extremamente lamentável. Minha solidariedade permanente a todas as famílias que foram vítimas e perderam nessa guerra para o Covid-19. E eu disse então ao presidente, se a China vai ser obrigada a mudar o cardápio, que é um país que tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, é óbvio que eles vão ter que substituir a proteína animal. Porque eles comem isso, porque eles não têm outra coisa para comer. Diferente da gente, eles não têm frango, peixe, suíno, caprino, ovino, na quantidade que necessita. Aí eles vão ter que comer, é como se a gente tivesse perdido na floresta. Você não vai sobreviver comendo só folha. Você precisa de proteína. E aí necessita você comer qualquer coisa. Bom, quem é que pode fornecer proteína animal para 1 bilhão de pessoas na China? É a Europa, cujo território está todo urbanizado, tudo virou cidade? Estados Unidos? Não. Quem pode fornecer proteína animal e vegetal para a China é o Brasil. Porque no Brasil nós temos a última fronteira agrícola, que é o Matopiba. Um recorte que une Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins. Ora, se essa é a última fronteira agrícola do mundo, que tem agricultura extensiva em grande escala, por onde é que escoa essa produção? Para exportação. Para o porto do Itaqui, para o complexo portuário do Itaqui em São Luís. Diante disso, nós temos que preparar o Maranhão com as condições infraestruturais melhor. Bom, e o que é a ZEMA? A ZEMA é exatamente a Zona de Exportação do Maranhão. É uma ZPE, só que é uma ZPE moderna, uma ZPE mais tecnológica, uma ZPE do século atual. Do século passado, nós temos uma lei que trata de ZPE. Vem da época do Sarney, que quando visitou a China, lá nos anos 80, ele verificou que a China estava se abrindo para o mundo, criando ZPEs, Zona de Processamento de Exportação. E a China o que fez? Por que a China virou o que virou? Porque a China desonerou completamente a produção e desonerou a exportação. Na China, você produz, o custo de produção é muito baixo. Por isso que empresas do mundo todo vão se instalar na China. Tem a Embraer na China, tem a Apple na China, empresa americana, e tantas outras empresas do mundo.
Ora, isso permitiu à China um crescimento econômico extraordinário. Eu até sugiro, tem um filme, um seriado na Netflix. E o Netflix conta histórias, alguma coisa. E tem vários capítulos. Um deles é a ascensão econômica da China. Vale a pena, tem acho que 20 minutos apenas. Conta muito rapidamente o que aconteceu na China. E nós acreditamos que o Brasil pode estar aproveitando uma grande oportunidade. A Zema é uma ZPE que nós queremos fazer no nosso Brasil, que é o Maranhão. E essa ZPE, essa Zema, como é que vai funcionar na prática? Era a nossa segunda pergunta. Era a nossa segunda pergunta, como era que ia funcionar. Aí eu disse o que é a Zema, agora eu vou explicar para que serve a Zema. Tem gente que não sabe o que é uma coisa, mas sabe para que serve. Por exemplo, sabe o que é impeachment, mas sabe para que serve. Não sabe o que é lockdown, mas sabe para que serve. Então, o que é a Zema? A Zema é a zona de exportação do Maranhão, ou seja, para produto para exportação, só para exportação. É o contrário de Manaus. Uma zona franca. Zona franca que tem incentivos fiscais, inclusive imensos, quase 30 bilhões por ano de renúncia fiscal, 2,5 vezes a receita líquida do Maranhão. Ou seja, 2,5 vezes a possibilidade que tem do Maranhão poder fazer alguma coisa. Então, é um Bolsa Família, 30 bilhões por ano. De tal modo que lá tem desoneração de impostos, desoneração da produção para o mercado interno. O nosso é para o mercado externo, é o contrário. Então, por exemplo, o que é que sai em São Luís todo dia, o dia todo? Por navios. Sai produtos primários, como a soja, e produtos semi-elaborados, como minério de ferro. São Luís tem uma fábrica de prego? São Luís tem uma fábrica de agulha, de alfinete, para fazer através do alumínio? São Luís tem uma fábrica de panela? São Luís tem alguma indústria de processamento da soja? Não. São Luís exporta do mesmo jeito que tira do chão o minério, a soja. Ou seja, algo inconcebível. Por isso, meu querido Abdon Marinho, é que o Maranhão é rico, mas o maranhense é muito pobre. Porque o maranhense não é sócio da sua própria riqueza. Como é que faz o maranhense ser sócio da riqueza? Se você gerar cadeia produtiva, se você industrializar o produto. Ao invés de você exportar o minério bruto, você exportar trilho, por exemplo. Onde é que é o melhor lugar do mundo para ter uma fábrica de trilho? Do lado da mina. Onde é que tem a melhor mina de minério do mundo, a mais pura? No Pará. E tem infraestrutura até São Luís? Tem. Então, por que você não faz uma fábrica de trilho em São Luís? Mas só se tiver a zona de exportação. E por que você não faz uma fábrica de ketchup? Ketchup que vai... Quem que vai plantar tomate? O Mato Piba. E aí você vai dinamizar a agricultura familiar, agricultura extensiva, e toda aquela produção vem para São Luís para ser industrializado, molho de tomate, para o mundo. Então a Heinz, que tem uma das maiores fabricantes de ketchup do mundo, que é até de um brasileiro, pode amanhã se instalar em São Luís. E fábrica de panela? Eu mesmo tive agora em janeiro, lá na Tramontina, no Rio Grande do Sul, mostrando o projeto da Zema, estimulando eles a se implantar no Maranhão, produzir panela para o mercado norte-americano, para os Estados Unidos, Canadá e etc. Agora, se você for vender panela para dentro do Brasil, fora de São Luís, paga todos os impostos normais, como se estivesse importando. Pronto, é isso. É como se do ponto de vista aduaneiro, não é fiscal, aduaneiro, aquele pedaço de chão em São Luís, onde é a Zema, ele fosse do mundo, e não apenas do Brasil. De tal modo que uma empresa americana, europeia, japonesa, chinesa, pode ir se implantar em São Luís. São Luís está localizado estrategicamente no meio da ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. São Luís tem uma localização extraordinária.
Em que pese São Luís está na periferia do mapa do Brasil, isso nos traz alguns prejuízos, por exemplo, na formação da opinião pública Estado nacional, o maranhense é o último a saber, é normal, está na periferia. Mas o Piauí também está na periferia. Só que no Piauí, a capital do Estado é no meio do Piauí. Então, na formação da opinião pública estadual, o piauiense leva mais vantagem do que o maranhense. Por quê? Porque no Maranhão também a capital está na periferia do mapa. De tal modo que o Maranhão é um estado muito grande, maior que o estado de São Paulo, ele necessita de ter esses instrumentos para promover o seu desenvolvimento. Eu não tenho a menor dúvida. O modelo atual, o modelo de exportação, a base econômica do Maranhão, que é absolutamente primarizada, ou seja, é primária, só produz produto primário, a gente vende produto primário, ela precisa ser alterada. A gente precisa industrializar o Maranhão. O Maranhão tem um potencial extraordinário. Nenhum lugar do Brasil tem mais do que o Maranhão. Mas o Maranhão precisa explorar economicamente, de forma correta, a sua própria riqueza em benefício dos maranhenses também. Não dá para o Maranhão continuar sendo uma espécie de Robin Hood às avessas, onde o mais pobre manda riqueza para o mais rico. Riqueza na forma de renda e de emprego. E a gente não consegue nem pegar de volta. Por quê? Porque não tem renda, né? Pode, no máximo, ir para São Paulo. Roberto, desde que você assumiu, que eu tenho acompanhado, você com esse projeto do Zema, a pergunta que eu faço, ainda está longe? Porque nós já tem 6 anos, eu acho que desde antes que você assumiu o mesmo mandato, que você está batendo nessa tecla. Como é que está a tramitação aí no Congresso? Quais são as chances de implantarmos isso e qual é a estimativa de prazo que você vê para que estejamos todos legalizados com essa zona? Ainda demora? Qual é a esperança que o maranhense tem? Ábido, observe bem. O Maranhão tem uma classe política forte em Brasília, porque tem uma bancada de 21 parlamentares. São 18 deputados e 3 senadores. O Maranhão precisa definitivamente se unir em torno de algumas causas, de algumas pautas, de algumas bandeiras. Infelizmente, a nossa maior pobreza é de espírito público. Porque às vezes o projeto é de um, aí o outro não tem interesse dele ser aprovado. Isso é lamentável. Isso que eu ia lhe perguntar, Robert, que eu vejo praticamente só você levantando essa bandeira. Por que um projeto desse, que interessa todo o Estado, não está lá todo mundo brigando igual grilo, de manhã, de tarde, de noite, por uma coisa dessa que vai libertar o Maranhão? Por exemplo, você já viu o governador Flávio Dino falar alguma coisa da Zema? Era isso que eu ia lhe perguntar também. O Flávio Dino é o governador do Maranhão. Ele foi legitimamente, democraticamente eleito e reeleito. Temos que ter a completa compreensão disso. Mas esse não é um projeto de governo. Esse é um projeto de Estado. Observe como fazem em Manaus. Quando se tenta mudar alguma coisa na Zona Franca, parece um vespeiro. Junta todo mundo lá, de mamando a caducano, todo mundo dá as mãos. Os 3 senadores, os deputados federais, lá são só 8, parece, deputados federais. O governador, seja ele quem for, o vice-governador, os deputados estaduais, junta todo mundo. O Amazonas cabe o Nordeste dentro. Só que o estado do Amazonas, o ativo econômico que tem é Manaus. E Manaus só tem esse ativismo econômico, esse atrativo econômico, por causa da Zona Franca, que consome, já disse, 30 bilhões em renúncia fiscal do país, inclusive do Maranhão. Inclusive do Maranhão. Ora, então por que a gente tem que financiar Manaus e não pode a gente próprio ser financiado? E nós não queremos nada de ninguém, porque o que nós temos foi Deus que nos deu. Um presente de Deus, que é o complexo portuário do Itaqui. Observe, a ilha de São Luís, ela tem barreiras naturais, o controle aduaneiro é fácil, só tem uma entrada e uma saída. Diferente de Manaus, diferente de outros lugares. Então, nós temos em frente à ilha a base de Alcântara. Ou seja, o lugar mais alto do mundo, melhor janela para os ares, e o lugar mais fundo, a melhor porta para os mares.
um presente de Deus, que precisa ser desembrulhado. Nós não apresentamos esse projeto no Senado, nesse mandato, Abdo. Quem puder ver o meu mandato de deputado, desde o início da década passada, eu apresentei isso na Câmara dos Deputados. Ele vem sendo modernizado, ano após ano, período após período. Ele se chamava Zona Franca de São Luís. A Zona Franca termina que cria uma concorrência no nome com Manaus e uma oposição natural. Eu tirei isso e a gente criou a Zona de Exportação do Maranhão. Fizemos uma campanha publicitária, contratamos uma agência, a agência do Evilson Almeida, Imagine, que fez a marca, a logomarca, que fez tudo. Pedimos, fui ao Palácio do Governo, fui numa audiência com o Conselho Econômico do Maranhão, na presença do governador Flávio Dino e os líderes empresariais, FIEMA, Associação Comercial, CDL, etc., e apresentei o projeto da Zema, da mesma forma que apresentei o projeto do FNO. Podemos falar do FNO daqui a pouco, que é muito importante também para o Maranhão. Uhum. Mas aí o que aconteceu? O governo do Maranhão não fez rigorosamente nada. A única preocupação que o governo do Maranhão tem é de manter as mãos no porto do Itaqui. É como se a Zema fosse uma maneira de tirar o porto do governador. Não tem nada disso. O porto não é do governador. Ele não é do governo. O porto não é nem do Maranhão. Esse porto é do Brasil. Ele é federal. Ele tem que ser olhado como um porto de integração nacional. Ele é do mundo. O porto do Itaqui tem que ter... Se você for na China, se você for em Roterdã, tem gente que já ouviu falar em Itaqui, mas nunca ouviu falar em Brasil, por incrível que pareça. Você fica assustado de ouvir. Mas é realidade. Tem gente que já ouviu falar em Pelé, mas nunca ouviu falar em Brasil. Lá fora, né? Mundo afora. De tal modo que essa completa omissão... Eu já fiz material publicitário, eu já fiz vídeo. Esse vídeo mesmo que você comentou há pouco, ele está numa página nova que eu acabei de fazer, com meu dinheiro. Zema.ma. Não é zema.com.br, não é zema.net. Por quê? Porque quando nós começamos, esse domínio já estava ocupado, que é exatamente do grupo empresarial do hoje governador de Minas, Zema. E aí eu fui atrás de um domínio fácil, para as pessoas poderem facilitar o acesso e a memorização. Aí eu me lembrei, botei zema.ma. Não tem nada mais que isso, zema.ma. Aí alguém vem e pergunta, e de onde é esse MA? Aí o cara, é Maranhão. Não, não é Maranhão, porque não tem domínio do Estado. O domínio, quando tem, é .ma.br, .gov.br, .sp.gov.br, é público. MA, Abdon, é Marrocos. Do jeito que tem BR, tem MA. MA é Marrocos. Então nós somos, e compramos isso em Marrocos. Zema.ma, Zona de Exportação do Maranhão.ma. Você pode ir lá e conhecer o que é a Zema. Lá tem um vídeo de uns 8 minutos, institucional, que eu contratei uma produtora para fazer. Vocês vão verificar que há 4, 5 anos atrás, quando fizemos esse vídeo, eu já falava da base de Alcântara, em frente à ilha de São Luís. Nós defendemos a base de Alcântara. Bilhões e bilhões de dólares serão investidos na base de Alcântara. Nós vamos trazer a NASA para o Maranhão. E eu fico impressionado como é que alguém podia ser contra isso. Como é que alguém pode ser contra a Zema? É isso, Roberto, que eu quero colocar com você, porque é um assunto assim vital para o Maranhão, para as futuras gerações. É uma coisa assim para o futuro. E, no entanto, talvez lá fora se conheça mais da Zema do que aqui no Maranhão. Porque é tão pouco divulgada uma matéria dessa que deveria mobilizar não apenas os políticos, mas todos os maranhenses defendendo a Zema. Olha, Abdo, sabe com quem eu fiz uma live há 4 dias atrás? Que me pediu para fazer? Foi o embaixador americano. Não é o embaixador do Brasil nos Estados Unidos. É o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Ele pediu uma reunião. E ele tratou o que comigo? O que ele queria comigo?
Ele queria falar da base de Alcântara e da Zema. Porque ele sabe que os chineses estão muito interessados na Zema. Uhum. E os chineses, inclusive, têm porto sendo feito em São Luís. Não sei se pararam a obra. Uhum. Mas os chineses estão de olho. Sabe por quê? Porque São Luís tem condição de ser, pela sua localização, próximo do mercado americano, próximo do mercado europeu, próximo do mercado asiático pelo canal do Panamá. São Luís tem condição de ser o maior entreposto das Américas. Ora, Roberto, não, você pode completar. Depois eu vou fazer uma outra pergunta. O que é fator de produção? A gente aprendeu isso na escola. Terra, capital e trabalho. O que é que nós temos no Maranhão? No Brasil, de um modo geral, especialmente no Maranhão. Nós temos terra e trabalho, mas não tem capital. Eu fui o ano passado, há um ano atrás, visitar Singapura, visitar a Tailândia, a convite daqueles governos. Visitei o porto de Singapura. O porto de Singapura é o maior do mundo, um terminal de container. O porto de Singapura é um negócio monumental. Singapura começou produzindo produtos. Ele agora produz mais serviços. Tipo assim, não é só a xícara, é o design da xícara, porque o serviço agrega muito mais. Então, a economia, ela gira assim. Agora, Singapura, meu querido Abdon e meus amigos, é a metade do tamanho da ilha de São Luís. Hong Kong é menor do que a ilha de São Luís. Como é que conseguimos a prosperidade econômica e social em Hong Kong e em Singapura? Exatamente com o crescimento econômico sustentável, organizado, responsável. Eu fui lá visitar Singapura, visitar Hong Kong, eu conheço isso. Então, o embaixador dos Estados Unidos me procurou. Por quê? Porque o embaixador chinês também procura, como embaixador da Holanda. Uhum. É como você falou, lá fora, as pessoas conhecem sobre a Zema muito mais do que no Maranhão. E eu aproveito aqui para fazer mais um apelo. Acho que é importante. Isso não é um projeto do Roberto. Ele, para render frutos eleitorais, isso vai demorar um pouco ainda. Isso não é para 2022. Uhum. Ou seja, nós estamos falando de algo que é para nossos filhos e netos. Não é para nós. Era isso, Roberto, que eu ia lhe perguntar. Porque você colocando assim, eu fico imaginando São Luís como Hong Kong, como Singapura. E aí eu me pergunto, hoje circulou um vídeo sobre a situação lastimável que está a nossa rodoviária. Como nós podemos imaginar a Ilha do Maranhão, com toda aquela tecnologia que tem Hong Kong hoje, que tem Singapura, que tem aqueles grandes centros asiáticos, como tem Roterdã, se nós não temos sequer uma rodoviária? Como vai ser esse salto gigantesco rumo ao futuro? Qual é a esperança que os nossos filhos, nossos netos podem ter disso? Sabe o que é, Abdon? Assim, para falar um português bem claro, sem querer politizar um assunto que é muito importante, mas a gente não pode resolver um problema se primeiro a gente não reconhecer que ele existe. Para a gente reconhecer, condição sine qua non é a gente conhecer. Se você não conhece, você não vai reconhecer. Infelizmente, a despeito do Maranhão ter tanta riqueza natural, uma classe política muito forte em Brasília, o Maranhão tem sido feito no Maranhão apenas a exploração política da pobreza. Nós queremos fazer a exploração econômica da riqueza. Só assim nós vamos ter o verdadeiro desenvolvimento social e cultural que o Maranhão deseja e precisa. Fora disso, você vai encontrar pessoas que querem apenas administrar pobreza, administrar problema, porque é mais fácil você controlar massa do que controlar povo, cidadão. É mais fácil você tratar com quem raciocina com a barriga do que quem raciocina com a cabeça. Isso aí é algo inimaginável, mas acontece nos dias de hoje no Maranhão. Aquilo que já aconteceu mundo afora, acontece no Maranhão. E falta dinheiro. Você viu a rodoviária? Eu recebi dezenas de vídeos mostrando a rodoviária como se tivesse sem teto.
aquele teto, uma hora pode cair na cabeça das pessoas. E eu já há algum tempo tento ajudar a reconstruir aquela rodoviária por uma razão até telúrica, sentimental, um tanto quanto romântica. Por quê? Porque eu fui com meu pai, quando era governador, ver o terreno. Eu, com meu pai, construindo a rodoviária. Eu fui com meu pai para inaugurar a rodoviária. Há quase 40 anos atrás ela está do mesmo jeito, ou seja, melhor, muito pior. Então, um terminal único da capital, um único terminal da capital está caindo. Agora, veja, como é que as coisas funcionam? Eu não posso ficar só reclamando, ficar só revelando indignação. Se você for nas minhas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, você vai ver lá um comentário que fiz, colocando o vídeo que recebi com a rodoviária caindo, a chuva dentro. E dizendo, fazendo até um pedido ao governador Flávio Dino, para que ele permita que a gente reconstrua a rodoviária que foi feita pelo meu pai. Para isso acontecer, é necessário que ele faça uma delegação de competência, porque ela é do Estado, para o governo federal. Para que, através da Codevasf ou qualquer outro órgão federal, a gente possa colocar o dinheiro e reconstruir a rodoviária e fazer um terminal rodoviário mais decente, moderno, para o povo do Maranhão. Não estou fazendo isso para emparedá-lo, pelo contrário. Nós agora aprovamos um projeto que libera, além dos mais de 100 milhões que já foram depositados na conta do governo do Maranhão, serão depositados mais de 730 milhões de ajuda que nós fizemos aos estados e municípios. Eu tenho procurado ajudar como eu posso. Todo o Maranhão está sendo testemunha disso. Eu não politizo saúde. Eu acho que não existe doente municipal, nem estadual, nem federal. Por isso, tem que ter recurso. O governador, ele comprou aí, com alguns outros governadores do Nordeste, 30 respiradores. Pagou adiantado. Eu não discuto o procedimento administrativo de pagar ou não pagar adiantado. Não é isso que está em discussão para mim. O que está em discussão é que tem pessoas morrendo, e muito, por falta desses respiradores. O que é uma morte para o coronavírus? É um afogamento no seco. A pessoa morre afogada no seco. Por isso a importância dos respiradores. Aí eu fui no presidente Bolsonaro, liguei para ele e pedi 50 respiradores para o Maranhão, além daqueles que já foram entregues na Universidade Federal do Maranhão para o Hospital Dutra, que está salvando aí centenas, milhares de vidas. E aí o presidente autorizou imediatamente. Aí eu pedi que desses 50, 30 fossem colocados para o governo do Maranhão. Por quê? Porque são 10 para Balsas, o hospital é do governo do estado, 10 para Santa Inês, 10 para Pinheiro, todos esses 3 para o governo do estado, e 10 para Caxias, e 10 para Imperatriz, para as prefeituras, esses 2 últimos casos. Ou seja, eu não misturo uma coisa com a outra. Enfim, sobre a Zema, quero dizer a você o seguinte, você perguntou, Roberto, como é que está esse processo do ponto de vista legislativo? Nessa viagem que fiz, curta, com o presidente, no helicóptero, eu tive a oportunidade de discutir um pouco com ele sobre a Zema. Eu disse, presidente, você se recorda que eu falei com você sobre a Zema ainda na campanha, na casa dele, quando ele me convidou para almoçar entre o primeiro e o segundo turno? Eu estava em São Paulo, com meu filho, no hospital, o mesmo hospital que ele ficou a campanha inteira, naquela que ele pegou, e ele, então, convidou para ir à casa dele no Rio de Janeiro. E eu fui, almocei com ele, e ele me perguntou como podia ajudar para a questão da base de Alcântara, e nós ajudamos muito, porque ele já sabia, tanto que só tinha um senador, em março do ano passado, nos Estados Unidos, assinando o contrato de salvaguarda tecnológica. Era eu. E eu falei da Zema. E ele, então, depois de empossado, eu fui com ele algumas vezes, e tendo em vista a dificuldade de aprovar no Congresso, eu pedi a ele que editasse uma medida provisória para criar a Zema. Cheguei a fazer o texto da medida provisória. Como uma isca, como um incentivo, como um atrativo a mais, eu coloquei que a Zema podia ser estendida para a base espacial de Alcântara, não é para Alcântara todo, por causa do controle aduaneiro, só para a base espacial,
para indústria aeroespacial. Os americanos ficaram apaixonados. Imagina você, nós vamos precisar em Alcântara montar indústrias. Então, é necessário desonerar a produção para poder você trazer dinheiro. Bom, e era isso, aí... Roberto, era isso que eu ia lhe perguntar também. Porque você poderia casar aí a questão seguinte, base espacial de Alcântara, a ferrovia Norte-Sul, que vai interligar aqui para o Maranhão, e o outro porto, que já ouvi dizer que está em tratativas, lá para a Ilha do Cajual, em Alcântara. Então, qual é por que um projeto tão importante para o Maranhão, tão importante para o Brasil, porque esse é um projeto que eu vejo que é importante para o Brasil, por que está enfrentando resistência no Congresso? Olha, na realidade, tudo que diz respeito ao Maranhão, ao Nordeste, ao Norte, termina que há um pouco de resistência, infelizmente. Uhum. É por isso que o Nordeste e o Norte são muito mais atrasados do que o Sul. Não é que o Sul tenha mais riqueza natural, o Centro-Sul. Pelo contrário, quem tem mais riqueza natural é o Norte e o Nordeste. Mas eu insisto em dizer, você só tem produção se você tiver infraestrutura, logística. Eu disse ao presidente Bolsonaro agora, sexta, presidente, só conheço duas formas de libertar um cidadão, um ser humano. Produção e conhecimento. Produção só se tem com a logística, com a produção. Sem isso, você não vai ter uma produção em escala. E conhecimento vai além da educação formal, português e matemática, que é medido pelo IDEB. Isso envolve ciência e tecnologia, inovação tecnológica. Então, na hora que você junta a produção e o conhecimento, qualquer um cidadão vai ter prosperidade, qualquer um lugar vai ter prosperidade. O que nós temos que fazer no Maranhão? Preparar o Maranhão com infraestrutura, com as condições infraestruturais, e preparar o maranhense com capacitação, porque o maranhense é capaz, mas não é capacitado. E a gente precisa capacitar o Maranhão. Quantas universidades federais tem no Maranhão? Uma. Há quantos anos? Desde sempre. Agora veja, quanto tem no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba. Na Paraíba tem uma só em Campina Grande. Só para Campina Grande. A Bahia tem 7, Pernambuco tem várias. Pernambuco tem universidade rural, universidade federal, tem tudo. O Maranhão tem uma universidade federal. O que é que eu combinei com o presidente? E nós vamos fazer, eu anuncio aqui a você até em primeira mão, nós vamos fazer a Universidade Federal do Sul, do Maranhão do Sul, UFMA-Sul, e vamos fazer a Universidade Federal do Leste, a partir de Caxias, Timon, Codó, Coratá, Matões, Parnarama, toda aquela região. Por quê? Porque eu disse a ele, o Maranhão tem 3 biomas dos 6 biomas brasileiros. Portanto, características completamente distintas uma das outras. Aquela região de Imperatriz, uma boa parte é Amazônia Legal. A outra, de Imperatriz para baixo, é Cerrado da Amazônia. Tanto que você tem uma reserva legal de 80% numa área e uma reserva legal de 35% na outra área. E do outro lado, na região leste, tem nada a ver com aquela realidade econômica. Então nós precisamos ter dados, conhecimento, para poder a população, as pessoas terem condição de prosperidade. Porque só o conhecimento gera riqueza. O conhecimento faz com que as pessoas tenham condição de cobrar o que é melhor para si. Mas, infelizmente, enquanto o Maranhão estiver sendo desse jeito, tratado como se fosse uma fazenda, onde não precisa mexer com gado, só com os vaqueiros, essa que é a realidade, é a maneira que o governador atualmente trata o Maranhão, puxando os políticos, na época da campanha, para que estes políticos puxem os eleitores. Para isso, quebra o Estado, se for preciso, como quebrou, está aí a situação da rodoviária, e fez tudo isso com dinheiro emprestado, dinheiro do BNDES, 4 bilhões que o Maranhão pegou, esse dinheiro foi todo por ralo, agora ficou no lugar o quê? A dívida. Só isso que ficou no lugar. Se não é o governo federal e em socorro do Maranhão, o governador não pagava nem a folha esse mês. Nem a folha de pagamento. Mas o que ele faz, basicamente?
Hoje foi a vez que eu vi mais hostil a palavra dele. Ele disse que, eu vou até ler, para vocês terem noção do tamanho da irresponsabilidade com que se trata a questão pública no Maranhão. Está aqui, ó, o que foi dito hoje. Sem Sérgio Moro e Olavo de Carvalho, não existiria Bolsonaro. Os três, do ponto de vista histórico, são uma coisa só. Quando eles atacam o ex-chefe, é mais o sinal de que Bolsonaro não possui condições de liderar nem a sua facção. Ele chamou o República de chefe de uma facção. Facção é coisa criminosa. Quem é que não sabe disso? Ou seja, e o que é que o Bolsonaro faz? Ele está retaliando o Maranhão? Ele está discriminando o governo do Maranhão? Não! Então eu preciso ser justo, Abdo. Não, pode, sim. O sujeito pode gostar do Bolsonaro, do estilo dele, outros podem gostar do estilo do Lula, outros podem gostar do estilo de quem quer que seja. O que eu estou falando é o Maranhão. Exatamente. É o Maranhão. Pensar primeiro no Maranhão. Essa irresponsabilidade política que está focada só em 2022 prejudica o Maranhão. Agora, pare para pensar uma coisa. Se o governador é assim e os senadores deles também é assim, se os deputados federais deles são assim, e como é que o Maranhão recebe tanto dinheiro assim? Imagina se eu também fosse assim. E se eu também agredisse o presidente? Quem quer defender o Maranhão? Então, é isso. Bom, mas eu quero voltar ao que interessa mais, que é a questão do processo legislativo. Eu dizia ao presidente no helicóptero: presidente, você lembra que nós falamos de editar uma medida provisória para Zema ano passado? Depois eu refleti, vi que o senhor estava um pouco constrangido de fazer isso, e eu não quis forçar a barra. Por quê? Porque eu admito que não é fácil fazer uma medida provisória só para um Estado, que é a Zema. Então eu achei que devia fazer uma outra construção, uma outra abordagem. Eu tive com o Ministério da Economia durante um ano, tratando sobre o novo marco legal das EPS no Brasil. Nesse projeto da Zema. Aí eu disse a ele que, tendo em vista a pós-pandemia, nós temos que focar em várias coisas, sobretudo em três, na minha perspectiva. Eu dei a minha opinião a ele. Aprovar a reforma tributária. Porque nós temos um pandemônio tributário, não temos sistema tributário. Aprovar o novo marco legal do saneamento básico, que é a maior cesta de negócio privado do planeta. E aprovar o novo marco legal das ZPS. Só tem uma ZPE no Brasil. Uma. Enquanto a Colômbia, aqui do lado, tem quase uma centena de ZPS. A China é uma ZPE. E virou o mundo todo assim. Muito bem. Aí eu disse a ele: o senhor editou agora a medida provisória 973. Anote aí, Abner, para você depois pesquisar. Medida provisória 973. Foi semana passada. Essa medida provisória trata de quê? Essa medida provisória trata exatamente das ZPS. Ou seja, ela diz assim, ó, altera a lei 11.508 de julho de 2007, que dispõe sobre o regime tributário, cambial e administrativo das zonas de processamento de exportação. Sopa no mel. Por quê? Isso foi porque a única ZPE que tem no Brasil, que é em Fortaleza, fabrica oxigênio, a White Martins. Mas tem uma regra, segundo a qual, na lei atual, que pelo menos 80% é para o mercado externo e pelo menos 20% é para o mercado interno. Regra essa que a gente está acabando, porque quem tem que definir isso é o mercado. Aí o que acontece? Como o Brasil está precisando de oxigênio, por causa do problema da pandemia, foi editada uma medida provisória para tirar essa regra na pandemia. O fato é que eu aproveitei a oportunidade, a iniciativa da ZPE, da medida provisória, e apresentei 3 emendas. Uma, o texto rigorosamente igual àquele discutido ano passado com o Ministério da Economia, que cria o novo marco legal das EPR no Brasil. Um outro texto meu, que
tem esse texto e vai mais além. É o que eu chamo de ZPE turbinada. Onde a gente está colocando, por exemplo, questões que não estavam no primeiro texto, por exemplo, da contribuição patronal. Você sabe que no Brasil um funcionário custa 2. Então, é verdade. você tem que desonerar ao máximo a produção e desonerar o trabalho formal, desonerar a carteira assinada, para evitar a informalidade. E aí a gente tira a contribuição patronal nas ZPS. Como também vários outros incentivos no meu texto, na segunda emenda. E a terceira emenda, todas 3 minhas, elas estimulam indústrias para se instalarem nas ZPE do Nordeste com incentivo na energia elétrica. Nós estamos tirando o PIS, CONFINS e PASEP da energia elétrica das ZPEs do Nordeste, para estimular a industrialização do Nordeste, sem, no entanto, repassar esse custo para os consumidores. A nossa emenda foi discutida amplamente com o Ministério da Economia e com a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. E sobre esse assunto, o presidente pediu para eu tratar, nesta semana, com o general Braga Neto, que é o chefe da Casa Civil, que estava ao lado, no mesmo voo que a gente. E, Roberto, nossa live está acabando e eu gostaria que a gente retornasse um outro momento para avançar essa discussão, que eu acho que é um espaço que nós temos que insistir. Então, eu gostaria de retomar com você um outro momento, que você estiver disponível, para a gente continuar essa discussão. Eu te agradeço muito. Eu te agradeço muito, Abel. E me permita, só em 2 minutos, falar um pouco sobre... Hein? Só tem 1 minuto. Se 1 minuto. Eu acho que é importante você também conhecer os nossos conterrâneos, o projeto que trata do FNO. Nós temos fundos constitucionais do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste. Vamos fazer uma live sobre o FNO. Pois muito bem. Eu acho que é fundamental o Maranhão ter esse segundo banco de fomento para poder desenvolver o Estado. Tá certo, Roberto. Então... Agradeço a você a oportunidade.